Hoje nós vamos continuar falando sobre os livros que falam sobre saúde mental. E eu digo continuar falando porque esse vídeo é a parte 2 de um primeiro vídeo que a gente já tem aqui no canal, onde eu falei sobre 12 livros que abordam de alguma forma a temática de saúde mental, instabilidade mental e coisas do gênero. E hoje nós vamos continuar esse vídeo com mais 12 livros que vão abordar essa temática. E eu acho que assim, a cada mês eu posso atualizar essa lista, porque é basicamente o tipo de livro que eu leio e que eu tendo a amar muito. Começando com essa nossa lista de hoje, nós temos então Lolita, gente. E sim, Lolita é um livro mega problemático. Ele é problemático por conta do tema dele. Eu vejo que muitas pessoas questionam, né, o fato de ser um livro que faz apologia, né, ao crime contra a criança. Mas para mim é totalmente ao contrário, assim, mostra como que uma pessoa com uma mente doentia dessa justifica para si os próprios crimes, e é muito importante a gente perceber que ele está tentando nos convencer que ele não cometeu um crime, que ele fez algo ali que era natural, que era algo que ele não conseguia se controlar. Então, para mim, a grande leitura, né, a grande chave de leitura desse livro é esta. E sim, gente, é um crime horroroso, mas a gente fala de uma pessoa que tem realmente um problema mental, tem um distúrbio, algo que é tratado com medicamentos, etc. Não que tenha uma solução, né, a gente não tira um transtorno mental de uma pessoa, mas a gente fala de uma pessoa que realmente tem uma instabilidade mental e que utiliza daí de todos os subterfúgios para justificar as suas tomadas de decisão, as manipulações que faz com outras pessoas, enfim. É um livro extremamente pesado, difícil de ler, desconfortável de ler, mas que entra também para essa nossa lista de hoje. Eu tava pensando aqui em um livro que a gente tem resenha aqui no canal, tá? Que é A Outra Volta do Parafuso. E por que eu tô falando desse livro, né? Nessa história, a gente vai abordar o caso de uma governanta, né, de uma mulher que é contratada para educar e ensinar duas crianças de uma grande mansão. Essas duas crianças não têm mais pai e mãe, elas são órfãos e elas são então apadrinhadas pelo seu tio, que vai cuidar delas, e uma das formas dele cuidar é contratar essa mulher que vai cuidar deles, mesmo ele se mantendo distante de tudo isso. Só que ela começa a ver algumas coisas acontecendo nessa casa, algumas assombrações que surgem ali, tem um passado, né, do porquê quem eram essas pessoas, essas assombrações. A gente pode ter uma série de interpretações para esse livro. A minha interpretação é que foi um grande surto da cabeça da mulher. Até porque uma das coisas que eu não gostei do livro é que ela tem uma reação desproporcional de como que ela lida com essas crianças. De repente, do absoluto nada, ela se sente como a salvadora dessas crianças, que ela tem que proteger desses espíritos malévolos que estão ali, tem que cuidar, e que ela tem um sentimento ali muito altruísta por essas crianças. E é uma coisa muito gratuita. Um sentimento que é algo que nem as outras pessoas que trabalham nessa mesma casa sentem por ela. Então, pra mim, é literalmente um surto, gente. Não um surto assim, meu Deus do céu. Isso é um surto de loucura. Eu acho que essa mulher, ela tem ali uma interpretação da realidade muito díspare daquilo que realmente está acontecendo. Então, por isso que eu acho que é um livro que pode falar também sobre a saúde mental, se você tiver essa linha de interpretação. Engatando, então, em outro livro que as pessoas trazem sempre uma interpretação mais fantástica, e que pra mim não é o Retrato de Dorian Gray. A gente tem resenha também para esse livro aqui no canal. Teve algumas pessoas que discordaram da minha interpretação nesse vídeo, mas tudo bem. Que é basicamente que o Dorian Gray, ele não fez um pacto fáustico, ele não fez nada desse gênero, não tem nada de sobrenatural nessa história. E sim, se trata de uma dismorfia corporal, que é uma distorção de como que se vê. Então tem até uma das horas nesse livro que ele vai e pega um espelho e ele olha o quadro através desse espelho. Só que na verdade ele está refletindo ele mesmo. Então pra mim a gente vai falar realmente de uma pessoa que não se vê da forma com que se é. Isso sim, gente, é um transtorno clínico tratado, que é reconhecido pelo DSM-5.
Então tá ali realmente mapeado como um dos transtornos e que pra mim é muito condizente com a forma com que ele lida com a sua própria pessoa. Confiram lá o vídeo, comenta um pouco mais daí dessas minhas interpretações, eu acho que vale a pena a visita no vídeo. E gente, não tinha como não falar de um russo, né? Eu não consigo passar incólume, que é Os Irmãos Karamazov. Eu não consigo falar muito, porque senão vai ser um baita spoiler, mas nós temos nessa história aqui, né, os irmãos Karamazov, e eles vão ter uma grande desavença familiar, um crime vai acontecer. Tem um desses personagens que tem uma crise de culpa, de remorso, uma culpa que ele mesmo se imputa, né, na verdade, e ele vai perder o senso da realidade. Falando nisso agora, gente, eu esqueci de comentar de um outro livro do Dostoiévski, que é O Duplo, que é literalmente a gente acompanhar uma pessoa perdendo a conexão com a realidade e perdendo todo o senso, né, de espaço, de local. A gente tem resenha aqui para esse livro, tá? Faz um bom tempo já que eu fiz essa resenha, é uma das primeiras do canal, mas a gente vai falar sobre isso e é um livro extremamente desconfortável de ler, pelo menos foi pra mim, porque a gente vê essa pessoa totalmente desorganizada e a gente sente essa desorganização. Para mim isso é um grande atributo do Dostoiévski. E a gente vai ter então em Os Irmãos Karamazov um outro personagem perdendo então essa conexão com a realidade. Eu acho que é uma forma muito incrível como é feita. É a minha parte preferida do livro e novamente, esse personagem, por sinal, ele vai ter um encontro com o diabo, né, nessa história, e que muitas pessoas enxergam isso como algo transcendental para mim, né, que eu não compartilho dessas mesmas crenças, dessa mesma fé. Eu vejo como um grande delírio que esse personagem estava tendo, um grande delírio mental mesmo. Então, são as minhas camadas de interpretação, gente. Gostem ou não, é a forma com que eu consigo ver e interpretar os livros. E uma das esferas, né, da saúde mental é a gente pensar também como a gente reage em relação ao luto. Então, por isso eu menciono aqui o Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion, que ela está passando pelo processo do luto, da perda do seu marido. A gente tem resenha também aqui no canal, todas as resenhas vão estar no box de descrição. A forma com que ela tenta se entender em relação a esse luto, a depressão que ela sente, a negociação que ela começa a tentar fazer com a situação que ela tá vivenciando, é incrível. E não tem como a gente falar de saúde mental sem falar também de luto, então esse livro aqui, ele cai como uma luva. E existem tipos de luto, né? Tem realmente o luto da perda de um ente querido que vem a falecer. A gente tem o luto por perda de animais de estimação, perda do trabalho, perda de um filho, né? Então tem várias camadas a gente pode pensar. E a gente tem a perda também de um relacionamento, que é o que acontece em dias de abandono, onde a gente vai ter a nossa personagem vivendo seus dias de abandono a partir do momento que o seu marido resolve sair de casa, encerrando, né, dando um fim à relação dos dois. E ela fica com seus 2 filhos, que são pequenos ainda, eles são ali entre a faixa de 9 e 11 anos, mais ou menos. E, gente, essa personagem chega no fundo do fundo do fundo do poço. Ela vai sair, tá, desse fundo do poço, mas a gente tem uma cena que é o dia D, assim, sabe? O pior dia que ela vivencia, é o dia que ela realmente chega no fundo do poço. E a gente passa por esse processo com ela, a gente sente quase como um fluxo de consciência de tudo que ela tá vivenciando, é tudo muito confuso e você se pega naquela confusão com ela. Daqui a pouco ela esqueceu dos filhos, que tem um filho dela que tá passando mal, e você percebe que você também esqueceu do filho porque você mergulhou tão fundo ali naquela reflexão, naquele delírio que ela tá vivendo, que, gente, eu adoro esse livro. Eu acho que ele tem uma maestria, assim, de mostrar como que as pessoas, elas vão perdendo o senso da realidade, o quanto que a nossa saúde mental é frágil. Por uma pessoa que até então era saudável, mas que viver um momento traumático foi o suficiente para que ela realmente começasse a experienciar coisas que ela não experienciava até então, a mudar drasticamente a forma com que ela via a vida e a mudar também o seu próprio comportamento, porque ela começa a adotar práticas que ela mesma julgava até então. E um tema que é um grande, mas grande tabu da nossa sociedade é a melancolia
monotonia infantil. Não sei se vocês sabem, mas crianças também atentam contra a sua própria vida e não é aquela coisa assim, ah, meu Deus, essa criança é pequena, parece que tá tentando se matar. Não, a gente tem crianças que realmente planejam, tentam, né, dar fim à sua própria vida. A gente tem, na verdade, uma subnotificação de casos. Quando isso acontece, é muito difícil que sejam registrados como uma tentativa, né, de dar fim à sua própria vida. É muito normal isso ser registrado como acidentes caseiros, acidentes que acontecem dentro das casas, mas em Judas Obscuro a gente vai ter um processo de uma melancolia infantil. Eu não vou falar exatamente o que acontece, mas porque seria um grande spoiler também. Mas é um dos livros que eu acho que tem muita coragem de retratar isso e que falam do adoecimento mental também e até que ponto isso pode chegar e o quanto que às vezes as famílias não sabem como lidar com isso porque realmente é complexo. Para Judas Obscuro nós também temos resenha aqui no canal, tá? E nesse livro a gente vai acompanhar um personagem que ele vai tentar fazer uma grande jornada ali do herói, mas que vai acontecer tudo ao contrário, basicamente. Ele tem um grande sonho de ir para uma cidade que é quase como a sua terra prometida, onde ele vai crescer, onde ele vai se desenvolver, onde ele vai ser alguém importante. Ele chega lá, não é tudo aquilo. Ele tem 2 relacionamentos amorosos que vão levar ele, assim, para o fundo do poço. E todas as decisões erradas que ele poderia tomar, ele toma. É um livro que ele tem, além de coisas ruins acontecendo, ele tem um tom muito melancólico também. Então é um livro que você precisa estar meio com espírito para ler, sabe? E falar de loucura é falar do Morro dos Ventos Uivantes, do nosso querido Heathcliff e da Catherine. Esse livro, para mim, é um grande tema de monomania, sabe? Que quando tem uma obsessão, uma loucura, quase que realmente uma compulsão ali em relação a uma pessoa. Eu ainda não li Moby Dick, mas eu sei que vai na mesma pegada também. Essa obsessão incessante por um mesmo objeto, por uma mesma pessoa, por uma mesma situação, que é o que a gente vai vivenciar em O Morro dos Ventos Uivantes, com esses 2 personagens que são criados juntos, né? O Heathcliff, ele é acolhido pela família da Catherine, pelo seu pai. Eles crescem e desenvolvem uma paixão ali, mas que a Catherine acaba optando por ter casamento com outra pessoa. O Heathcliff se injuria, vai embora, volta rico, belo, formoso, estonteante, com uma sede de vingança por conta da sua monomania. Então eu vejo realmente um comportamento patológico do Heathcliff. Eu acho que sim, é movido inicialmente por um sentimento de amor, mas que se torna daí realmente um traço doentio. Quero trazer aqui também O Médico e o Monstro, do Stevenson. Esse é um livro, gente, que eu gosto muito, eu gosto mais dele agora do que quando eu li ele, sabe? A gente vai ter a história do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde. E pra mim, esse é um grande livro que vai falar sobre dupla personalidade. E tava faltando um livro de chorar aqui nessa lista, né? Então eu trouxe o Flores para Algernon. E, gente, que livro, né? Ai, meu Deus do céu, eu lembro dele, já me dá vontade de chorar. Que a gente vai ter o Charlie, que é esse menino, né? Não é um menino, na verdade, ele é um homem. Acontece que a forma com que ele fala dá a entender que ele tem uma fala infantilizada, mas porque ele tem ali realmente um transtorno de neurodesenvolvimento, do qual ele tem a sua inteligência, a sua cognição suprimida. Então ele realmente é um homem grande com uma mente não desenvolvida totalmente, né? E ele vai ser submetido a um tipo de cirurgia que vai ampliar sua cognição, seu QI, e ele vai passar por toda uma transformação, e a gente vê essa transformação no livro através da escrita, que no começo ele não escreve as frases direito, tudo escrito errado, sem pontuação, e através desse diário ele vai melhorando a escrita, a gente começa a perceber a melhora também do seu discurso, o conteúdo daquilo que ele fala, né? Não somente a forma. É um livro lindo, lindo, lindo. Para mim, o bullying que ele vivencia e ele não percebe que está vivenciando, gente, me dilacera, assim, sabe? Eu me identifico em muitas partes por conta de ter sido uma pessoa, né, que sofreu muito bullying por conta de seus traços de neurodivergência. Hoje eu entendo isso e na época eu não entendia porque que eu era diferente, mas é um livro que mexe muito comigo e que vai falar também no aspecto de saúde mental
quando a gente fala principalmente de transtornos de neurodesenvolvimento. Encaminhando essa lista aqui para o final, eu queria trazer também o Talvez Você Deva Conversar com Alguém, que é um livro que ele tem uma pegada bem da autoajuda, assim, mas que eu gostei bastante. É uma psicóloga retratando o tratamento de alguns pacientes que ela teve e o seu próprio tratamento, porque ela está num processo de divórcio e ela vai compartilhar. Eu acho que é um livro que ajuda a desmistificar um pouco o que é o processo da psicoterapia. Então entra também nessa seara de livros que falam sobre saúde mental, bem como o último livro desta lista, que é o Não Aguento Não Aguentar Mais, que é um livro que me ajudou quando eu tive o meu burnout, e ele mostra como às vezes a gente está inserido em algo que o problema é muito maior do que a gente mesmo. Então é natural a gente ter algumas dificuldades, porque a gente vive hoje numa sociedade que é muito diferente, né? Muito mais tecnológica, muito mais desenvolvida, e às vezes a nossa cognição, a nossa produtividade precisa acompanhar isto, e isso se torna nocivo para a nossa saúde mental. Então é um livro que eu gostei muito, me ajudou muito na época, eu ainda tenho ele na estante pelo carinho daquilo que ele realmente me fez vivenciar. E a gente encerra então com esses livros, essa nossa segunda lista, nosso segundo vídeo sobre livros que abordam a temática da saúde mental. Se eu esqueci de algum livro, deixa aqui nos comentários, vamos continuar esse papo. E se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Quero agradecer aos membros da Biblioteca Secreta, que é a nossa área de membros aqui no canal. E eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.